Muito bem, o Portal Hora Hiper recebe hoje Eduardo Bastos, advogado e geógrafo. Que combinação de profissões diferentes aí. Bom dia, bem-vindo sempre ao Hora Hiper. Rafael, bom dia. Muito obrigado a seus ouvintes, a quem nos assiste. Agradeço inicialmente a oportunidade de estar aqui hoje, falando com vocês, apresentando minhas propostas. De fato, geografia e direito, ainda que pareçam carreiras ou áreas distintas, para quem atua, como eu, na área ambiental, na área de regulação fundiária, são ações, são áreas que para mim são bem convergentes. Então, me sinto muito confortável em conversar sobre esses dois temas. Bom, temas ambientais. Tu estiveste envolvido em uma polêmica muito grande no Estado, mas especialmente para nós aqui, que foi a questão da fosfateira. Eu queria que tu lembrasse esse caso para a gente aí. Verdade. Me envolvi e continuo envolvendo porque a ação judicial, ela permanece. Aquilo não foi encerrado ainda? Não, de maneira que as pessoas acham que foi, mas não. Eu até costumo brincar que sempre tem um burro de carga carregando a carga, né? E aí essa ação, ela continua, ela iniciou em 2009, judicialmente falando, mas a preparação dela vem desde 2006, veja só, analisando a geografia e o direito, com os estudos ambientais, e a ação hoje, ela encontra-se no STJ, porque a juíza de primeiro grau, ela extinguiu o processo. E por que o fez? Porque as empresas que eram detentoras da área disseram que tinham desistido do processo administrativo de licenciamento, mas não fizeram isso, e a juíza extinguiu o processo sem analisar, no meu ponto de vista, respeitando, obviamente, por isso nós recorremos, outras questões que estavam de pano de fundo, e as empresas não desistiram, porque o processo junto ao DNPM, hoje a Agência Nacional de Mineração, continua. Então, judicialmente não deixou de existir, mas se quem for lá e consultar, fizer uma busca de dados da IFC, da Bung, da IAR e agora da Mosaic na ANM, vai verificar que eles estão ainda pesquisando minérios em Anitápolis. Então essa é a discussão que nós fazemos na ação, e um dos recursos foi isso. Olha, excelência, não houve desistência. Houve uma estratégia de desistência, de simular uma desistência. Em outras palavras, a pesquisa segue. Pode ser que daqui a pouquinho entre com outro pedido para explorar fosfato lá novamente, ou outro minério. A sua observação foi pertinente, Inclusive, Rafael, eu estive aqui há 2 meses atrás a convite da Prefeitura de Orleans para tratar do tema da mineração de carvão, e fiz uma alusão. Dos 9.000 pedidos ativos no Estado, praticamente 2.000 na Agência Nacional de Mineração de vários minérios estão aqui na região de vocês. Caramba! É muita coisa, É muita informação e às vezes as pessoas não têm essa dimensão. Eu quero colocar aqui que eu não sou contra a mineração, Eu acho que a gente tem que fazer essa divisão. Eu sou pela técnica. Se a questão tecnicamente é viável, que ela seja executada, analisando aí os problemas, os impactos sociais, ambientais e econômicos. Agora, se os estudos ambientais, como no caso da fosfateira, tinham várias fragilidades ao ponto do empreendedor ser responsabilizado criminalmente por isso, eu sou contra. Até porque, se vocês daqui da região vão se lembrar, no último dia 5 de maio houve uma chuva bastante intensa, Essa chuva gerou um problema ambiental gigantesco em Itápolis e, obviamente, o Rio Braço do Norte, que é um dos rios que nasce na região e que alimenta o município de Braço do Norte e vai desaguar no complexo lagunar, ele teve um problema. O Braço do Norte ficou sem água. E vocês aqui tiveram uma inundação, uma elevação do nível do rio bem excelente, Aliás, bastante elevada, que eu quero colocar. Imagina uma fosfateira localizada a 160 metros, 170 quilômetros de distância de Anitápolis para cá, que é mais ou menos em linha reta, que seria eventual possível rompimento. Nós estaríamos falando de um desastre ambiental talvez maior do que de Mariana e Brumadinho. Então é isso que as pessoas às vezes não se tocam, que é o que poderia estar ocorrendo em Anitápolis. Quando a gente fala de Brumadinho e Mariana hoje, 2022, as pessoas se remetem aos danos ambientais. Você falar isso, como nós falamos isso em 2006, em 2009, nós éramos malucos, Mas a realidade, infelizmente, demonstrou que nesses estados nós estávamos certos, e aqui, graças a Deus, nós conseguimos, de alguma maneira, obstar, impedir a implantação dessa fábrica de aço sulfúrico, que por trás tinha isso, com a mineração. De alguma maneira, preservando vidas, empregos e toda uma cadeia que compõe aí os 21 municípios da região hidrográfica do Rio Tubarão, Complexo Lagunar e também do Rio Braço Norte. Tu era advogado nessa causa. Sim, continua. Quem era a ação? Quem é que moveu a ação? A ação foi proposta pela entidade Montanha Viva, na época contra a União, ou seja, o governo federal, o governo do estado, o município de Anitápolis,
o IBAMA, a Fátima, a IFC, a Bung e a Iara. Eu costumo dizer, fazer uma comparação, é como se estivéssemos caçando, e eu não caço, só uma comparação, por favor, tá? Numa selva africana com 8 leões e com um único tiro. Eu tinha que acertar, no momento oportuno, os 8 leões. Ou matá-los, ou colocá-los fora de combate por um tempo. Caso contrário, um me pegaria. E nós conseguimos isso em 2009 mesmo, com a suspensão da licença prévia, né, que suspendeu o licenciamento. E naquele momento, nós conseguimos também com isso impedir que houvesse o corte, ou seja, a supressão de 400 hectares de bioma de Mata Atlântica. Era o que acontecia em Itápolis. 400 hectares significam 40 campos de futebol ou 40 quarteirões, né? Mal comparando. Então, essa é a dinâmica daquilo que estaria envolto a fosfateira em Itápolis. Eduardo, daí tu já tinha envolvimento com política partidária antes disso, não? Nunca. Muito embora tenha sido convidado há muito tempo, sempre declinei do convite, né? Nunca fiz esse uso de bandeira para isso, né? Mas nesse ano agora, pós-pandemia, especialmente, eu entendi que, agregada à experiência que eu tenho, fui secretário municipal de meio ambiente, de planejamento, trabalhei em áreas de regulação fundiária, saneamento, e aí, com base nessa minha atividade profissional, e recebi mais um convite, acabei por aceitar. Acabou por aceitar. Então é a tua primeira Minha primeira candidatura. A deputado estadual? Não, a qualquer coisa, né? É a primeira eleição que eu participo na condição de candidato. Tá. Né? Qual a tua proposta enfim, ou as tuas propostas, quais as áreas que tu pretende agir agora aí como a deputado estadual? Eu tenho 6 macro-áreas e eu faço subdivisão dessas, né? Meio ambiente e sustentabilidade. Agricultura, que eu acho que é um vetor importantíssimo na região. Regularização fundiária, que eu quero colocar com isso. As pessoas que não têm escritura pública, que moram em loteamento clandestino e irregular, que moram em terreno de marinha, as pessoas podem não saber, mas Tubarão tem muita gente morando em área da União, em terreno de marinha, né? Ciência e tecnologia, turismo e desporto. Então essas áreas parecem, e saúde, e essas áreas que às vezes parecem não estar conectadas, né? Elas são totalmente conectadas. Pega, por exemplo, de Anitápolis para cá, todo o eixo sul do estado, quanto de beleza natural nós temos e quantas pessoas efetivamente conhecem essa região. E se não conhece, por que não conhece? Como é que está o turismo da região aqui? O que isso agrega? Né? São Martinho, Orleans, Uruçanga. Nessa semana agora, Rafael, eu percorri novamente o sul, né? Vamos colocar assim, obviamente que Laguna não é o sul, mas partindo de Laguna, Tubarão, Arroio do Silva, nós percorremos todo o eixo sul novamente. Quem não conhece, eu sei que a reportagem vai passar para o estado todo, então quem não conhece a região, passe a conhecer. E eu conheço desde 2009, então posso falar com um pouco de conhecimento de causa, né? O quão belo é a região, o quanto essa região está se desenvolvendo, né? E eu acho que quando você pensa, e eu faço um elo com relação à fosfateira em Anitápolis, quando você pensa em Anitápolis, já está lá longe. Não, nós estamos num ecossistema todo integrado. Então, se a Anitápolis não teve uma fosfateira, o que a Anitápolis pode ter para suprir isso? E como é que as pessoas podem, né, os municípios vizinhos, podem oportunizar? A Anitápolis hoje, que é uma das pautas minhas quando eu falo em agricultura, por que não transformar aquela região com a principal bacia de orgânicos do sul do país? É uma pauta. Né? Você tem que criar um cinturão, né, no entorno ali da Grande Florianópolis e também vendendo produtos para cá, por que não isso? E por que eu estou te falando isso? Nós estamos aí numa guerra Ucrânia-Rússia e o principal problema é o quê? Fertilizantes. E aí reacende o interesse nacional e internacional sobre a Anitápolis, porque a Anitápolis é fertilizante. Por que não aproveitar, trazendo para a região aqui, Braço Norte especificamente, que tem um plantel de suinocultura gigantesco, por que não aproveitar os dejetos suínos para fertilizante? Só que isso se reproduz em todo o estado. Quando eu falo suinocultura, eu estou falando em granja de frango, na pecuária, né? Por que não termos uma política estadual voltada para incentivo desse tipo de público? Você agrega valor à agricultura, do meu ponto de vista, você diminui os passivos ambientais, e aí quem quer ainda pode jogar, né, do ponto de vista ambiental, com o chamado mercado de carbono. Então, é toda uma cadeia, como eu falei, parece que não tem uma convergência, né, mas no meu ponto de vista, há uma convergência muito clara em relação a esses fatores, e isso constitui o meu eixo, né, de propostas políticas. É fácil? Não, é difícil, mas acho que você lançar essas bases, você lançar essas ideias, já é um começo. Eduardo, você não vai ganhar.
Se eu não ganhar, que alguém que ache oportuno isso, abrace e a região como um todo, né, tenha a ganhar. Dá para dizer que no manejo com os nossos resíduos, sejam sólidos, sejam orgânicos, seja o que for, nós estamos literalmente botando dinheiro no lixo, né? Está indo dinheiro fora aí, né? Excelente, literalmente, porque nós percebemos os passivos ambientais, no caso os rejeitos ou resíduos, como um desvalor, quando na verdade eles são um insumo. Dá um exemplo, resto de construção civil, né? Você faz o quê? Você joga fora, não é isso? Isso, é para entulho. Pois é, esse entulho bem separado, bem tratado, ele pode ter ferro de um lado, madeira do outro, cimento para fazer aterro, não é isso? Se ele tem um aterro, por que ele vai ter que vai retirar material de argila para aterrar novamente? Eu posso aproveitar aquele resto de demolição para aterrar uma área, ou seja, tudo é a percepção, né? Não só a percepção, né? Também vai muito do órgão ambiental licenciar essas atividades, facilitar que o empresário que queira trabalhar com isso consiga licenciar uma área de separação desse tipo de material, que é importante, né? E a sociedade, por um outro lado, perceba o quão importante é reutilizar e reciclar. Esse é um exemplo. Eduardo, a gente está chegando no nosso limite, vou te deixar à vontade para te despedir, agradecendo a tua visita, a gentileza de estar aqui conosco e, claro, se fique à vontade, se quiser pedir votos aí, o espaço é seu. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu acho que são momentos desses que a gente, poucos, mas são bons, que a gente pode apresentar a proposta. Não pedi o voto ainda, farei agora. O meu número é 14222, Eduardo Bastos, advogado, candidato a deputado estadual. Peço àqueles que estão me ouvindo agora, né, que só pesem e analisem cada um dos candidatos. Eu abri mão do fundo eleitoral, então estou aqui com o meu recurso, não estou gastando recurso do erário, não estou gastando recurso público, não estou criticando quem faz, estou falando que eu não fiz, né, por entender que 6 bilhões de reais para uma campanha de 45 dias é muito dinheiro e poderia estar sendo aproveitado, né, em outras áreas como saúde, educação, segurança e habitação. Então agradeço a oportunidade, me despeço e peço que você, eleitor, pense e me dê essa oportunidade de representá-lo, o sul do estado, na Assembleia Legislativa.